Olá! No Judiciário em Evidência de hoje você vai conhecer o projeto Audiência de Custódia. O objetivo é fazer com que presos em flagrante sejam apresentados ao juiz no menor tempo possível. Veja também, o projeto Fábrica Escola completa 2 anos, beneficiando mais de 130 apenados. E TJCE inicia preparativos para mutirão das varas de execuções fiscais. Há mais de 2 anos, o projeto Fábrica Escola se dedica à ressocialização de apenados e egressos do sistema carcerário. O objetivo é oferecer capacitação e trabalho remunerado aos participantes. Os participantes precisam estar cumprindo pena em regime semiaberto e contar com o benefício do trabalho externo. A iniciativa tem a parceria de empresas públicas e privadas. O juiz César Belmino, titular da 3ª Vara de Execução Penal de Fortaleza, é um dos idealizadores do projeto. O projeto Fábrica Escola, Teoria e Prática para a Vida, tem 2 objetivos fundamentais. Primeiro, propiciar ao apenado e sua família a oportunidade de emprego e educação. E segundo, que eu considero mais importante, conscientizar o cidadão comum e a sociedade organizada sobre a importância de se investir na recuperação de um apenado. Por quê? Porque fazendo isso, nós diminuímos a violência urbana. Desde o início do projeto, em abril de 2013, 131 egressos já passaram pela Fábrica Escola. Atualmente, 30 beneficiados trabalham no local. A iniciativa permite que eles permaneçam por um período de até 18 meses. Além da remuneração, o Reeducando conta com acompanhamento psicossocial, pedagógico e jurídico. Cada apenado também pode indicar até 10 familiares para participar do projeto. Todos realizam atividades como artesanato, fabricação de utensílios e serviços gerais. Aqui na casa para ele é um vagão de oportunidades. Recebe toda uma orientação, todo um trabalho psicossocial, pedagógico, psicológico, assistência jurídica através da Defensoria Pública, odontológica através do SESC e depois de um período em que eles vêm aqui para dentro, que passam por esse processo, são alocados em eixos de ensino-aprendizagem. Rodos, vassouras, panos de pratos. Esses produtos produzidos pelos egressos mostram o quanto essas pessoas são capazes de dar a volta por cima por meio do trabalho. Antônio Neri está há 8 meses na fábrica. Ele é responsável por montar peças elétricas para uma parceira do projeto e sente orgulho do que faz. Essa experiência está sendo maravilhosa para mim. Eu só tenho a agradecer, pelo projeto, pela existência do projeto, pela continuação. E eu queria reforçar que só depende de nós aqui, porque o projeto ele tende a expandir, a existir, a colocar mais pessoas de acordo com o nosso desenvolvimento aqui dentro, O TJCE iniciou os preparativos para o primeiro mutirão de conciliação do débito fiscal. A força-tarefa será realizada entre os dias 13 e 16 de agosto, de 8 horas da manhã e 5 da tarde, no Centro de Eventos do Ceará. Os detalhes da infraestrutura e logística foram discutidos por representantes do Poder Judiciário, Estado e município durante reunião na sede da Secretaria da Fazenda. De acordo com a coordenadora geral, juíza Andréa Delfino, o principal objetivo é reduzir o número de processos que tramitam nas 6 varas de execuções fiscais de Fortaleza. Atualmente são 110 mil. Ela explica que, além das conciliações para pagamento de débitos menores, serão realizadas audiências com os grandes devedores do Estado. Foi feito relatório dos 100 maiores devedores, vão ser chamados para conciliação. Então, a gente está esperando exatamente que a população venha. O chamado vai ser através de mídia, como também através das intimações. Então, a gente espera um grande número de público que compareça. Até para se você não tiver nenhum débito, mas quiser regularizar a sua situação, também você é chamado para comparecer. O coordenador da Administração Tributária da Cefaz, José Carlos Cavalcante, destacou que 50 servidores da Secretaria vão participar do mutirão. Nós vamos ter lá uma equipe de servidores, 50 servidores da Secretaria da Fazenda do Estado, uma outra equipe de 20 servidores do município, como também servidores, em torno de 20 servidores da Procuradoria-Geral do Estado e mais uns 20 da Tribunal de Justiça. Todo para tornar o evento um atendimento rápido, com eficiência e com isso trazer comodidade para o contribuinte. Teremos também lá agências bancárias para que o contribuinte, assim desejando, já puder efetuar o pagamento no próprio local.
A população poderá quitar dívidas referentes a ISS, IPTU, IPVA, ICMS e ITBI, além de débitos contraídos junto às autarquias estaduais e municipais que tenham vencido até 31 de dezembro de 2014. Os contribuintes poderão efetuar pagamento em cota única, com isenção de multas, ou parcelar a dívida. Nesse caso, a redução dos encargos varia de 80% a 50%. A estimativa do Estado é arrecadar R$105 milhões durante os 4 dias de mutirão. Já o município espera recolher R$20 milhões. A chefe da Procuradoria Fiscal do município de Fortaleza, Valéria Lopes, ressaltou a importância do evento. Teremos procuradores também para dar um auxílio aos contribuintes que tenham alguma dúvida e já resolvermos a situação, tanto de quem tem débito ainda na parte de cobrança administrativa, como aqueles contribuintes que têm débitos em cobrança judicial. É uma grande conciliação fiscal, uma via de mão dupla, né? Bom para o contribuinte, bom para o município, que também arrecada e retorna para a cidade. No próximo bloco, a gente fala sobre o projeto Audiência de Custódia. Até já! O Poder Judiciário cearense vai implementar este mês o projeto Audiência de Custódia. O objetivo é fazer com que presos em flagrante sejam apresentados ao juiz o mais rápido possível. A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça já existe em outros estados. No Ceará, a juíza Marlúcia Bezerra será a titular da Vara Única de Audiências de Custódia. Também recebemos no estúdio o juiz auxiliar da presidência do TJCE, Kleber de Castro Cruz. Sejam bem-vindos. Obrigado. Dr. Kleber, em que exatamente consiste o projeto Audiência de Custódia? Bom, o projeto Audiência de Custódia, como você falou, é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que visa instrumentalizar, tornar uma realidade, não apenas no estado do Ceará, mas no Brasil, uma garantia que já existe, que é a apresentação das pessoas presas em flagrante sem demora a um magistrado, a um juiz. Hoje, a sistemática ela é diferente. Hoje o juiz faz essa avaliação da prisão em flagrante a partir de um documento remetido pelo delegado, que é o auto de prisão em flagrante, mas não há a presença da pessoa, dando as suas circunstâncias, falando diretamente com o juiz sobre a ocorrência da prisão. Então isso vai facilitar sobremodo a garantia e das circunstâncias, o juiz avaliar melhor se aquela prisão deve ser mantida ou não. Doutora Marlúcia, a presidência do Tribunal de Justiça criou grupo de trabalho para implantar o projeto Audiência de Custódia no Estado. Quem compôs o grupo e quais os principais resultados? O grupo foi composto pela desembargadora Adelineide Viana, foi a coordenadora, doutor Zé Maria Santos Salles, a diretor do fórum, a juíza Graça Quental, titular da Vara de Penas Alternativas, o doutor Kleber, o assessor da presidência, e eu, titular da 17ª Vara Criminal. E quais os principais resultados? Após 2 meses de reuniões com setores do Poder Judiciário e de outras instituições, o grupo apresentou à presidência um relatório acompanhado de uma sugestão de minuta de resolução. Essa resolução vai instituir a audiência de custódia na comarca de Fortaleza, um termo de cooperação a ser assinado entre a SEJUS, Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança e o Tribunal de Justiça, e também um projeto arquitetônico. E, doutora Marlúcia, quais os desafios encontrados para a instalação do projeto e que soluções foram dadas? Tivemos como primeiro desafio os ambientes, né, onde seria instalada a vara de audiência de custódia. Fizemos uma visita às dependências do fórum. Nessa visita tivemos a participação de representantes da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Justiça, da Polícia Militar, e ficou constatado que o melhor espaço seria onde funcionavam as varas de execução penal, até porque são 9 ambientes e era onde comportaria melhor todos os ambientes. Então ficou definido que seria lá. Depois o outro desafio foi o acervo atual de processos em tramitação na 17ª Vara Criminal. Fizemos reunião também com os servidores da distribuição do fórum, trocamos ideias e chegamos à conclusão que o melhor seria suspender, após a publicação da resolução, suspenderia a distribuição de feitos
E durante 2 anos seria designado um juiz para acompanhar aqueles processos, aquele acervo em tramitação durante 2 anos. E depois de 2 anos, o remanescente é que seria redistribuído, para que não houvesse prejuízo para a prestação jurisdicional, porque a 17ª hoje tem audiência marcada até para 2016. Então essa foi a solução encontrada. Dr. Kleber, como se dará a logística de transporte dos presos em flagrante até a audiência no fórum? Estará sendo assinado um termo de cooperação entre a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Segurança e o Tribunal de Justiça com relação a essa questão da logística. Nós temos que é o seguinte: os presos eles serão apresentados, como foi dito, sem demora. Inicialmente nós pensamos no prazo de 24 horas para essa apresentação, mas ficaria muito difícil porque é necessário que o juiz de custódia, no caso será a doutora Marluce, e ela vai também se fazer acompanhar de outro magistrado. A vara vai funcionar ordinariamente com 2 juízes. Ele tem muita segurança de que, se for o caso de liberar aquela pessoa que foi presa em flagrante, consultar a respeito dos antecedentes criminais daquelas pessoas. Então, os flagrantes vão ser remetidos para a vara, eles vão passar por uma instrução, serão apresentadas as certidões de antecedentes, serão consultados, pesquisados se há alguma restrição à liberdade daquela pessoa. Então, após um certo prazo que nós calculamos que não mais de 5 dias, esses presos serão apresentados. Haverá um transporte da delegacia de capturas até o fórum, por 2 vezes um transporte de um ônibus adequado com escolta dessas pessoas. Nós calculamos que, em média, serão umas 30 pessoas, 30 presos por dia. Terão 2 transportes, um pela manhã e outro à tarde, para as audiências que ocorrerão no fórum. Se a pessoa for liberada, ela já sai de lá com alvará de soltura. Se for decretada a prisão preventiva pelo juiz, pela juíza, aí ela ingressa no sistema prisional. Dr. Kleber, então, a audiência de custódia vai funcionar para pessoas presas na capital? Sim, a jurisdição da vara é a comarca de Fortaleza. Há a possibilidade de expansão desse projeto, o interesse da atual administração da desembargadora Iracema Vale, no sentido de que seja expandido também para outras comarcas. Inclusive, pensamos também que o CNJ vai encampar isso, mas inicialmente será a 17ª vara que terá a sua competência transformada com jurisdição exclusiva na comarca de Fortaleza. A senhora conheceu a experiência de outros estados que já implantaram o projeto? Que benefícios já foram observados e o que o Ceará pode aprender com esses exemplos? Eu estive em São Paulo, no Fórum da Barra Funda, conheci lá a experiência de São Paulo. Alguns detalhes me chamaram a atenção. O primeiro deles foi o pleno engajamento entre a magistratura, o Ministério Público e a Defensoria para a realização das audiências. Aliás, nos 2 dias que eu estive lá acompanhando, eu não vi nenhuma audiência deixar de se realizar por falta de um dos representantes dessas instituições. Há o engajamento lá também em São Paulo, da OAB, suprindo as ausências da Defensoria Pública, porque ainda o quadro lá ainda é muito pequeno. E isso me chamou a atenção, que é importante demais esse engajamento para que as audiências se realizem. Outro detalhe que me chamou muita atenção é que o contato pessoal do magistrado com o preso, e não só com a frieza do papel, ou seja, do auto de prisão em flagrante, faz muita diferença. Porque nessa ocasião, o juiz, num ambiente mais favorável, avalia as condições pessoais do preso, inclusive explica para ele sobre as condições em que se ele for posto em liberdade, o juiz explica que ele terá que cumprir aquelas condições, aquelas medidas cautelares, inclusive que ele vai ser monitorado, as cautelares serão acompanhadas, serão monitoradas. Aqui o Ceará é o primeiro estado a iniciar, a implantar o projeto Audiência de Custódia já com a central de acompanhamento de medidas cautelares em pleno funcionamento. Em dezembro de 2014, o Tribunal de Justiça firmou um convênio com a Sejus e hoje a central vem funcionando com a equipe de psicólogos, de assistente social. A central é capitaneada por um servidor que é psicólogo do quadro. Então, esse preso é advertido
inclusive sobre as consequências do descumprimento das medidas cautelares restritivas de recolhimento após as 22 horas ou nos finais de semana, a proibição de frequentar determinados lugares. O juiz tem essa ocasião de, olho no olho, explicar para o beneficiado, ali para o flagranteado, aquelas condições. E eu acho que isso faz muita diferença, porque atualmente, quando o juiz concede a liberdade provisória e submete a algumas condições, ele não tem contato nenhum com o preso. Muitas vezes o preso recebe o alvará de soltura e não sabe nem que tem condições ali para ele cumprir. Às vezes ele deixa de cumprir porque não tem nenhuma informação sobre essas condições. E a central vem funcionando muito bem, uma estrutura excelente. Atualmente, a central está com quase 300 beneficiados de medidas cautelares. E, doutor Kleber, quais os próximos passos para a implantação do audiência de custódia no Ceará? Bom, nós estamos com data certa para o início do projeto, com a presença do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do CNJ, presidente do STF. Ele estará aqui no dia 21 de agosto. O projeto arquitetônico já está em vias de concluir, que é o ambiente da nova vara, da nova roupagem da 17ª Vara, a minuta de resolução, o tribunal irá disciplinar como vão ocorrer as audiências, quais serão as atribuições da nova vara, alterar a competência da vara, o convênio das duas secretarias para que o projeto aconteça na logística. Claro que ao longo de um certo tempo, a partir do momento em que estará instalada a vara, com as audiências ocorrendo, adaptações serão feitas, porque é uma mudança de cultura, né? Então, nós vamos ter uma nova realidade hoje dentro das varas criminais e muita coisa vai ser adaptada, mas como a doutora Marlúcia falou muito bem, nós já temos uma estrutura muito boa em relação ao que ocorre nos outros estados, que é a Central de Monitoramento das Medidas Cautelares. Eu considero que, com certeza, o processo será um sucesso no estado do Ceará. Doutora Marlúcia, serão promovidas capacitações? Sim, a SMEC, né, a Escola da Magistratura, vai promover cursos de capacitação. Com relação à experiência de São Paulo, outro detalhe também que me chamou a atenção é que lá os flagranteados em situação de vulnerabilidade, eles recebem vale transporte, alimentação, chinelos, e aqueles moradores de rua vão encaminhados para os abrigos. Eu considero essa prática lá muito importante. Eu acho que aqui também a gente vai lutar para conseguir a questão do vale transporte, porque muitas vezes o preso é liberado, mas não tem nem um vale transporte, não tem dinheiro para voltar para casa. Tem um lado social, né? O lado social, sim. Voltando a falar sobre a central, foi motivo de elogios lá em São Paulo pelo juiz coordenador sobre a nossa estrutura. Eu falei para ele sobre a central, sobre outra sugestão que foi encaminhada já para a Secretaria de Segurança, para que se crie um banco com todos os beneficiados com aquelas medidas restritivas de recolhimento após as 22 horas, para que os policiais consultem esse banco para saber se aquele beneficiado está descumprindo. Então ele achou que a nossa estrutura aqui é muito boa, até disse, olha, vocês têm tudo para o projeto de audiência de custódia lá ser um êxito total. Eu queria fazer uma complementação para que as pessoas entendam melhor essa questão da central de monitoramento de medidas cautelares. As prisões provisórias. O que são prisões provisórias? Prisões antes do decreto da sentença condenatória definitiva. Antes do juiz condenar uma pessoa, se a pessoa está presa, a prisão chama-se prisão provisória, que é uma prisão, vamos dizer assim, excepcional. As pessoas às vezes não entendem, a pessoa cometeu um crime e está respondendo em liberdade. Mas conforme a Constituição brasileira, essa é a regra. Tem o direito, né? É um direito. Depois do flagrante, o juiz decreta ou não a prisão preventiva. Tem que ter os requisitos da prisão preventiva, que estão lá no Código de Processo Penal. Mas como alternativa à prisão preventiva, ele tem as medidas cautelares, que é a possibilidade de se recolher. A tornozeleira eletrônica, inclusive vai ter uma sala destinada a Sejus nos ambientes lá exatamente para a colocação dessas tornozeleiras eletrônicas. Então nós aqui no Ceará criamos essa central de monitoramento dessas medidas cautelares, que são as medidas alternativas à prisão provisória. Porque o mero encarceramento nós estamos vendo que
poderia, como na realidade é o que a lei espera, ser substituído por medidas menos gravosas, que são exatamente as medidas cautelares. Esses que serão colocados em liberdade, com ou sem condição, sem medidas cautelares, são aqueles que não representam risco para a sociedade. Risco para a sociedade é colocar no sistema penitenciário uma pessoa que não tem perfil nenhum. Às vezes é um dependente químico. Outra medida cautelar é quando a gente tem informações de que ele é um dependente químico, é também determinar o tratamento ambulatorial. E na central ele faz esse tratamento, ele faz o acompanhamento com os psicólogos, com a assistente social, tem as comunidades terapêuticas que têm convênio com a central. É um detalhe importante, porque hoje 90% dos presos são dependentes químicos. A partir de hoje, vamos explicar o significado de termos jurídicos para a população no quadro jurisdicionário. Você sabe o que significa subjúdice? É uma causa que está em trâmite judicial e sobre a qual o juiz ainda não se pronunciou. O Judiciário em Evidência volta já. Estamos de volta para falar sobre os impactos sociais do projeto Audiência de Custódia. Nossos convidados são os juízes Kleber de Castro e Marlúcia Bezerra. Os magistrados participaram de grupo de trabalho para a implantação do projeto no Estado. Dr. Kleber, no Audiência de Custódia, as prisões preventivas ficaram restritas aos casos extremos? Nós não podemos concluir dessa forma. Cada caso é um caso. Claro que nos casos extremos eu estou considerando de maior gravidade, né? Geralmente há essa possibilidade da decretação da prisão preventiva, mas a prisão preventiva é avaliada mais em relação às condições da pessoa e não necessariamente do caso em si, da situação em si. Então, por exemplo, se aquela pessoa tem antecedentes criminais, se ela reiteradamente comete crimes, muito provavelmente terá o perfil para ingressar no sistema prisional e o juiz certamente irá decretar aquela prisão. Então, não é necessariamente casos graves que ingressam no sistema. Se a pessoa fizer jus a uma liberdade provisória com a conversão de medidas cautelares, o juiz poderá fazer isso. Agora, por exemplo, um caso de menor gravidade, um furto, mas reiteradamente, quer dizer, que demonstra que aquela pessoa reiteradamente tem um perfil criminoso, poderá ter decretado a sua prisão preventiva também. Então, não é exatamente em relação ao caso em si, mas às condições pessoais. Doutora Marlúcia, qual a população carcerária do Estado? Hoje nós temos 22.390 presos. Desse total, 10.698 são presos provisórios. Ou seja, praticamente metade, né? Pessoas que não tiveram condenação ainda não foram julgados. Doutor Kleber, o projeto Audiência de Custódia vai ajudar a reduzir a superpopulação, então, dos presos aqui do Estado? Olha, é interessante essa sua pergunta, porque, na realidade, esse não é o objetivo do projeto, né? Então, existem assim, algumas pessoas equivocadamente pensam isso. Então, é essa oportunidade para nós esclarecermos. Poderá acontecer uma diminuição. E até a gente espera que isso aconteça. A doutora Marlúcia foi a São Paulo, já percebeu. Como já vem acontecendo nos outros estados. No Espírito Santo, 52%. Né? Por que acontece isso? Pode acontecer isso? Porque nós vamos implementar no âmbito do Poder Judiciário as medidas cautelares com mais eficácia. Então, as medidas cautelares são alternativas à prisão provisória. Então, aquelas pessoas que não têm perfil para criminoso para ingressar no sistema, vai ser dada a oportunidade de uma medida cautelar como alternativa à prisão. E com monitoramento, e com monitoramento, e eles serão monitorados, reiteradamente. Serão acompanhados. Então, isso vai impactar realmente numa diminuição do sistema, né? Com, inclusive, vamos dizer assim, diminuição de custos para o Estado, porque o custo do encarceramento é muito alto e da medida cautelar, não. Essa redução também no número de presos dentro do sistema penitenciário vai contribuir até para que as vagas que vão se abrir sejam destinadas àqueles que devem ficar realmente presos e até a oportunidade de recuperação, de reinserção dessas pessoas que vão ingressar no sistema penitenciário. Digamos que reduzir a superlotação não é o objetivo, seria uma consequência. Sim, exatamente. Doutora Marlúcia, por que é necessário o engajamento da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Governo do Estado?
Veja bem, atualmente a análise do auto de prisão em flagrante é um ato exclusivamente do magistrado. Com o advento da audiência de custódia, o Ministério Público, a Defesa, vão ter uma participação na sugestão da manutenção ou não dessa prisão. O que acontece? O Ministério Público e a Defesa vão ter a oportunidade de fazer reperguntas ao flagranteado. Ao final, vão se manifestar sobre a conveniência de se decretar uma prisão preventiva ou de se conceder liberdade provisória, ou seja, vai ter realmente a efetiva participação dos agentes processuais. Isso aí também é muito importante. Ou com relação à participação do Poder Executivo, é necessário o fortalecimento, o investimento nessa central de monitoramento e acompanhamento das medidas cautelares. Por quê? Porque essa central é considerada o braço da audiência de custódia e vai ser um braço muito poderoso, muito forte. O juiz vai se sentir muito seguro sabendo que as medidas cautelares estão sendo monitoradas, estão sendo acompanhadas por esta central. Então, o que se espera do Executivo, ele já vem fazendo, já implantou, né, através da Sejus, essa central, mas com a audiência de custódia vai crescer muito, né, o número de pessoas assistidas nessa central de monitoramento e acompanhamento das medidas cautelares. É muito importante lembrar também que, na ocasião da audiência de custódia, vai se quebrar uma certa lógica de que, por exemplo, quem não tem advogado, né, não se sente prejudicado pelo sistema. Por exemplo, se a pessoa é presa em flagrante e ela não tem condição de pagar um advogado, necessariamente na audiência de custódia estará lá um defensor para fazer a defesa daquela pessoa naquele momento. Então, o fato de você não ter recursos financeiros suficientes para fazer a sua defesa criminal em razão de um flagrante, isso vai ser resolvido na audiência de custódia, porque necessariamente terá lá um defensor público para fazer a defesa daquela pessoa, como também o Ministério Público, e o juiz decide no final sobre a prisão ou não. É uma forma de dar todos os direitos iguais, né? Certamente. Eu entrevistei os juízes Kleber de Castro e Marlúcia Bezerra. Obrigada pela presença. Nós aqui agradecemos. Obrigada. O Judiciário em Evidência fica por aqui. O nosso Facebook é TJCE Oficial. A gente volta a se encontrar na semana que vem.